E com a chegada de Danilo e Jorginho do Flamengo, o Mengão muda de patamar na temporada 2025. A imprensa esportiva falou sobre as negociações do Flamengo com os jogadores, a chegada de Danilo, que deve chegar na madrugada desta terça-feira para quarta-feira, e Jorginho, que está nos últimos detalhes para se tornar um novo reforço do Flamengo. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa esportiva está falando dos novos reforços do Flamengo. Mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva e ative o sino das notificações e coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, pra gente saber aonde tem torcedor acompanhando aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar os novos reforços do Flamengo. Esse momento do Botafogo vai ter que segurar uma onda, vai ter que entender o que é. É difícil, né, pro cara que é... muito difícil. É muito difícil, até porque eu acho que ele está sobrecarregado, né? Ele estava trabalhando com dois grupos diferentes, distintos, para competições distintas. Como é que ele fazia isso? Como é que ele se dividia? Até agora, exatamente. E não eu estou trabalhando time titular para uma coisa, time reserva para outra coisa. Não. Ele está trabalhando um elenco para uma coisa e outro elenco para outra coisa. Por isso que eu falei que o Botafogo como não é que era ele nenhum dividia? desrespeito ao Carlos Leiria, não. Por isso que eu falei que o Botafogo está sem técnico nesse momento. A partir de agora vai vir o Carlos Leiria, que estava... Como é que ele outro marcava? time que estava no Campeonato Brasileiro. Essa rapaziada está treinando de forma integral, né? A pré-temporada. Ele marcava, pessoal que vai jogar o Campeonato Carioca, grupo, elenco, chega às 7 horas. Aí ele tem que estar lá às 6 horas da manhã para montar o treinamento, não sei o que. Aí treina de 7 a... Isso aqui eu tô imaginando, né? Ou desenhando um negócio. Experiência. A partir de agora integrou tudo, gente. Peraí, acabou o outro time. Então, agora. Não, mas integrou tudo que não integrou. O Flamengo está treinando desde quando? Não, tá, mas eu tô falando do trabalho do Carlos Leiria. Mas integrou que não integrou, Olino. O trabalho dele que não estava sendo feito. O time que jogou o estadual até agora não vai participar do elenco principal. Não vai. Alguns vão, cara. Um ou outro. 3. Não, um ou outro não. Mas ele tá com 25 de um lado e 25 do outro. Mas ele avaliou os jogadores que daqui servem, vai integrar esses jogadores ao elenco principal e vai trabalhar uma semana. E com todo respeito ao Leiria, a avaliação dele... Quem desse time pertence aqui não... Mas eu entendi o Roger. Lino, o que o Roger está falando é que ele não estava treinando com um elenco. Tem duas programações. E aí pegou parte desse elenco e foi jogar o sub-20. Não, ele estava treinando... você estava treinando aqui com o principal. Quem jogou Libertadores e tal. Estava aqui. Ele estava lá no outro canto da sala, treinando outro time. Aí ele treinou 3... Agora que ele está vindo, aí ele vai falar, o Patrick de Paula fez um gol ali, o Cauê... Ele tem uma semana de trabalho agora. Então, o que a gente está falando é que ele não estava treinando. Mas ele está trabalhando com o elenco todo, preocupado com o jogo do Bangu de um elenco e preocupado com o jogo do Fluminense de outro elenco. É muito difícil, é uma sobrecarga que colocaram nas coisas. Mas esse agora quando? Agora, essa semana inteira. O cara tem uma semana para trabalhar. Tá bom, e o que ele faz com os outros 25? Ele fez avaliações dos jogadores que vieram agora. Agora eu acho que unificou já. Tá bom, mas unificou o quê? Botou 50? Não, tirou. Uns já devem ter saído, ele deve ter reduzido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existe um trabalho. Bem ou mal, existe um trabalho. O Carlos Leiria é um profissional, precisa ser respeitado, fez um trabalho até agora, esse trabalho vai integrar os jogadores do principal e esses jogadores do principal vão entrar em campo levando em consideração o que um treinador pensa. O trabalho a gente o cara vai botar as ideias dele. Existe alguém ali, existe um treinador, uma ideia. Existe a partir de agora, ali. Não é isso que a gente está falando, existe a partir de agora. Não, existe só agora. É só essa semana. Semana que vem isso não vai acontecer mais. É porque mas é pouco. A gente está falando que até agora ele não teve esse trabalho. A gente tinha a expectativa de que o Botafogo pudesse, talvez tenha ainda, de que o Botafogo pudesse contratar alguém, o cara chegasse nessa semana, pegasse as informações do Leiria, trabalhasse durante a semana e colocasse o time contra o Flamengo. Quem chegasse não ia pegar a informação do Leiria, Lino. Lino, é isso que a gente está te falando. O Lino, ele não treinou o Igor Jesus, ele não treinou o Marlon Freitas, ele não treinou o Barbosa. Sobre o time que jogou o Carioca. Esse time aí não vai jogar, cara. Esse time não vai jogar. São irrelevantes. Com todo respeito ao Leiria, não são irrelevantes. Uns 3, no máximo. Você acha que o Rafael Benítez, que provavelmente vai ser anunciado pelo Botafogo... Quem você acha que vai compor o elenco? Ele vai chegar e vai... Ele vai chegar e vai ver o que aconteceu no campeonato. Tem uma hora de reunião. Tu acha que ele vai falar quantos minutos os meninos jogaram o Carioca? Nada. 2 minutos, esse menino aqui... Porque quem viu o jogo, como vários outros times, quem jogou antes não jogou, é só pra completar. Ou de quem é da confiança do Benítez, quem chegar com ele, vem cá, vai lá e vê os treinamentos aí da categoria de base e me faz uma avaliação. Me dá vídeo aqui do que eu tenho que ver de quem jogou e quem não jogou. O Patrick de Paula tá voltando, como ele foi caro, vamos ver, talvez ele integre, pensando no ano. O Cauê, que já tem um tempo, o moleque é bom,
O Lindes, tem uns jogadores bons ali, cara. O Lindes, o Não Cauã vai, Lindes. não vai. Por enquanto não, né? A gente Não, tô enquanto. cravando, mas não é o pensamento do Botafogo. Como todos os outros times que usaram o estadual botando sub-20, não estão usando esses jogadores. E não são esses jogadores. Não Você só porque acabou de eles são falar, ruins, eles não foram porque nem... já tem outros 30. São jogadores que do sub-23 não são utilizados, então eles são praticamente descartados. Tem o Yarley sub-20 que também. não Yarley pode Aí participar. tem o sub-20 que não foi pra Copinha. Então, quer dizer, são os reservas de sub-20. É capaz dos caras que disputaram a Copinha estarem à frente numa O Raul foi o numa goleiro, o que o provável Botafogo avaliação. fez? O Botafogo contratou o Léo Link. O Raul deve estar, mas deve ser o terceiro goleiro, porque contratou o Léo Link. Já era o terceiro goleiro do ano Alguma passado. comparação com o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo, por exemplo? Do quê? Um treinador que era da divisão de base, Zero. assume o time principal e a partir dali... Não, zero. Não, zero. Você tá, a história do tô só Leiria com o perguntando, Felipe cara. Luiz? Eu tô Zero, perguntando das circunstâncias. Não, nada a ver. Nada a ver. Por isso que eu acho que a avaliação em cima do Leiria é até uma covardia com ele. Exatamente. Com ele. Ele Sim. não deram pra ele, ou não deram pra ele O Leiria nem uma tem a possibilidade expectativa. É isso. uma Quando eu falei que o possibilidade de Botafogo treinar tá sem alguém bem. técnico, Ele não conseguiu nem treinar o time Isso. dele pro Carioca bem. Aqui é uma defesa ao Leiria, não é um desrespeito, pelo amor de Deus, até deixar claro. Eu falei que o Botafogo está sem técnico, porque estava de fato sem técnico, porque E ele estava se- treinando o outro sub-20. E Não se- é, Eu não é só pelo discordo que Leiria. tá sem técnico. Ele tem um técnico que A ainda... partir de agora. durante essa semana ele Mas tem eu tô um falando, não técnico fez a que vai botar o time pré-temporada. no domingo em campo. Isso, dessa semana agora vai ter o interino. Essa semana, um interino. Mas não é técnico. O que eu tô falando é comparando com o ano passado. O ano passado, o Thiago Nunes era o técnico do Botafogo. Foi mandado embora, mas era... Ele era o técnico do Botafogo. Quem era o técnico do Botafogo? Não tinha esse papo aqui ano passado. O técnico é o Thiago Nunes. Hoje o Botafogo não tem técnico. Não tem técnico. O Leiria essa semana vai ser o interino. Óbvio, ele vai ajudar lá o funcionário do clube. Mas não tem técnico o Botafogo. E não teve durante a pré-temporada. Isso faz o Flamengo favorito no jogo de domingo, Praz? Eu acho que sim, pelos... A gente fala favorito, às vezes as pessoas entendem que é 80-20, né? Sim. Mas eu acho que sim, o Flamengo está num estágio mais avançado porque, apesar do Botafogo ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, o Botafogo perdeu peças que são importantíssimas, cara. As informações do Flamengo na virada do ano. O Felipe permanece, sai Davi Luiz, sai Fabrício Bruno, sai Gabigol. 3 reservas. Porque, Lino, O Gabigol naquele momento era titular. Lino, tu né? bota Botafogo e Flamengo assim em pé de igualdade, tá? No final do ano. Dois Contratou times Juninho bons. Danilo. Aí um dos times perde os 2 principais jogadores e o treinador. Não tem como esse time continuar em pé de igualdade com o outro. Mas o Flamengo vai fazer um jogo só com o time principal até enfrentar o Botafogo? Botafogo, se não jogar no meio da semana E o com o time Botafogo? principal. O Botafogo vai fazer um só também, o jogo com o Fluminense. Sim, mas tu pega um treinador que transitou do ano passado pra cá com os mesmos jogadores, né? E tu pega um outro time que era igual, bota no mesmo patamar, só que ele perde os 2 principais jogadores, perde reservas e perde o treinador. E quer um ponto a favor do Flamengo? Tem mais tempo de treinamento de pré-temporada também. Também. Não sei se começou um pouco uma antes. semana, 10 dias, que com o técnico. que faz muita diferença no... Pô, se tu tira do Flamengo, perde Gerson, perde Arrascaeta, perde o Felipe Luiz. Tem isso. Não vai ser favorito. Não, você olha o campinho do Flamengo, você vê que o Flamengo mudou praticamente nada. Quer dizer, mudou nada, né? Vai mudar se o treinador escolher um ou outro jogador que já estava ali. O De La Cruz está crescendo, né? Voltou de lesão, está bem. O Arrascaeta, a gente precisa ver em que nível ele está, mas também já está à disposição, já está em condições. O Flamengo se preparou com o seu treinador principal para esse jogo contra o Botafogo. E o Gabigol, né, que você falou que foi titular, ele foi titular ali para fazer uma festa para ele, né? Ele já era, o ataque já estava sendo isso aí. Plata, Bruno Henrique, o Felipe Luiz já estava pensando, o time dele é assim, né? Ele foi um jogo ou outro ali, mas na reta final ele era banco de novo. Mesmo com o Felipe Luiz. Chegou a dar um espaço para o Gabigol que ele não tinha. Sim, no começo e depois voltou. E depois voltou. Depois voltou para o banco. Jogou até mais do que a gente imaginava que o Gabigol tivesse de oportunidade na reta final. Mas já foi o Gabigol, o Flamengo está se ajustando a partir dos jogadores que tem e tem uma base estruturada, um time pronto para um desafio como esse. A Débora Gares vai trazer informações para a gente sobre o Danilo, que está amarrado com o Flamengo e certamente vai ser apresentado aí nos próximos dias. Acompanhe.
Oi, Lino, tudo bom? Muito boa tarde para você, para os amigos do Seleção e todo mundo ligadinho com a gente. Danilo tá vindo em voo fretado para o Brasil e é aguardado para fazer exames amanhã aqui no Rio de Janeiro e assinar contrato por 2 temporadas com o Flamengo. Ontem o jogador rescindiu o contrato dele com a Juventus da Itália, clube que defendeu por 5 temporadas e meia. Inclusive divulgou um vídeo bastante emotivo, uma carta em italiano se despedindo dos torcedores. Danilo está com 33 anos, é lateral, mas vem atuando como zagueiro, né, de uns tempos para cá. E, inclusive, é prioridade aqui no Flamengo a contratação de mais um zagueiro. O clube tem interesse no Vitão, do Internacional. Inclusive, já fez uma proposta, uma primeira proposta. O jogador é avaliado em 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões e meio de reais, e o Inter disse não para essa primeira proposta, mas o interesse do rubro-negro continua de pé. Flamengo que também tem interesse no volante Jorginho, do Arsenal. Só que essa situação é um pouco mais complicada, valores muito elevados. Jorginho ainda tem mercado na Europa, tem vínculo com o Arsenal válido ainda, então tá nas mãos aí do jogador decidir o futuro. O Flamengo tem interesse, mas essa negociação não andou. Voltando a falar do Danilo, por aqui ele vai reencontrar colegas de seleção brasileira, como o próprio técnico Felipe Luiz, também o Gerson, o Pedro e o Alexandro, que também jogou com ele na Juventus e mais, jogaram juntos no Santos, no Porto, ou seja, no total, cerca de 9 anos atuando junto, 8 títulos conquistados, uma parceria já de longa data para ajudar, inclusive, nessa readaptação do Danilo nessa volta ao Brasil. Falando agora um pouquinho do elenco, o grupo treinou hoje pela manhã aqui no CT Ninho do Urubu, depois de ter recebido a segunda-feira de folga. O grupo está se preparando para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira pelo campeonato estadual. Os titulares já voltaram a jogar, como nós vimos no final de semana, tivemos titulares na partida contra o Volta Redonda, vitória por 2-0. E é claro que todo o grupo está focado também no jogo de domingo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Essa partida sim vai ser disputada em Belém do Pará. Essas são as informações por aqui, Lino e amigos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um abraço. Obrigado, Débora, falando sobre a contratação, entre outras coisas, né, do Danilo. Do lateral Danilo, do zagueiro Danilo, de qual Danilo, Praz? É boa pergunta, né? Eu tô curioso por isso. Eu quero essa pergunta do Felipe Luiz. Mas assim, se o Danilo tá vindo, o Felipe conversou com ele, né? E tem uma ideia para como utilizar o Danilo. Agora, a gente vai descobrir quando o Danilo começar a jogar. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Pra zaga. Eu também acho que ele vai ser zagueiro. Pra zaga, não tem nem o que se discutir. O que eu tenho dúvida é se ele vai ser titular. Essa é uma outra pergunta. Cara, o Richarlison saiu com uma boa ontem aqui, cara. Prestem atenção, porque o Danilo pode virar mais à frente o volante do Flamengo. No lugar do Pulgar, que teria projeção de saída, ou no lugar do Pulgar como estratégia de jogo, para baixar a saída de 3 pelo lado direito, soltar mais o Wesley, para ser um volante para ser um volante zagueiro também que componha junto, muito difícil. Mas para jogar acho muito difícil por dentro na zaga ou de volante mais à frente. Eu acho muito difícil de volante. Assim, você vendo eu acho que ele pode jogar como zagueiro, que para mim não tem discussão, ele é zagueiro hoje. E numa possível variação tática, ele virar um terceiro zagueiro segurando mais pelo lado direito. Não vejo ele mais como lateral e muito menos como... poxa, quem sou eu para falar do Rick que jogou nessas funções todas, né? Da opinião do Rui. Mas eu não consigo enxergar. Até porque eu acho que ele tem muita dificuldade de giro. Para você jogar de volante, você tem que ter a cintura muito... trabalhada para girar para um lado, girar para o outro. O Tite fazia muito isso, né? Ele nunca fez. Uma coisa é você ser lateral direito, né? Aí o Tite fazia... Coisa que ele nunca fez. Não, o Tite fazia muito isso. Aí saída de bola, ele não atacava, né? Mais pela direita, não era o ponta. Aí o Tite fazia muito, né? O Guardiola faz e tal. Aí ele vinha compor como um volante, mas quando a bola tá lá na frente. Isso, e do outro lado. Quando a bola tá lá na frente. Ele tá, quando perdesse a bola, ele tava posicionado por dentro. Ele nunca foi o volante de isso que o Roger tá falando. Jogar de costas, recebe em mim, vou fazer um giro, virar, tocar de primeira. Isso ele nunca fez. De repente, pode ser. Pode ser um zagueiro por ali. É o que o Roger falou. O Rick já jogou assim, às vezes o Felipe Luiz pode pensar, mas ele nunca fez. Ele jogou muito de zagueiro, com 3 zagueiros, no auge, principalmente na Juventus, quando ele era titular mesmo, 3 zagueiros, e aí já jogou pela esquerda e pela direita.
direita. Eu acho que é pro zagueiro, até porque o Flamengo perdeu 2, né? Perdeu, tão até por isso, versátil o Flamengo tem 2 laterais de bom nível, o Wesley, para mim, de alto nível e Varela de bom nível, e perdeu 2 zagueiros, e 2 zagueiros bons. Esse um assunto vai experiente, o voltar. Davi Você viu o golaço que o Fabrício Moisés fez ontem? E eu tô curiosa também para saber do Flamengo também da temporada 2025, porque assim, a gente já teve algumas amostras, Rafa, mas não também com todos os reforços possíveis, certo? Certo, o Juninho, atacante, Mari, Bruno, Marra e Jailson já estreou, mas os outros estão chegando ainda, obviamente não puderam jogar, né? O Danilo chega no final da noite de hoje, deve ser oficializado amanhã depois de exames médicos, contrato de 2 anos, e o Jorginho está bem avançado, mas é uma negociação que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, e a principal delas é o ajuste entre aquilo que o jogador pediu em termos de salário e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, aqui no Maracanã, que vai ser reaberto após 33 dias para um jogo de futebol, né? A sua última atividade não foi propriamente para isso, e sim para receber um clube de pagode, com o gramado tratado, com todo o piso preparado para a temporada, o tapete está estendido e a expectativa é que o gramado resista a vários jogos ao longo de 2025 do Flamengo e também do Fluminense. Para esse jogo, o Felipe Luiz não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Volta Redonda no último sábado, mantendo essa base e, obviamente, pensando em conquistar mais 3 pontos para o Flamengo se aproximar da volta ao Z4. Juninho, Danilo, Jorginho e mais um zagueiro vão completar ao todo 4 caras novas no elenco do Flamengo, pelo menos para esse início de temporada. Se houver alguma necessidade no meio do ano, na janela de julho, o Flamengo remedia, mas por hora o planejamento é justamente esse total de 4 reforços: o Danilo, o Jorginho, o Juninho e mais um zagueiro, meus amigos. Não são tão badalados, mas acho que eu posso colocar o Danilo como um badalado, né, Rafa? Obrigado, viu? Não posso colocar, Mari, nessa uma Acho que prateleira sim, de um né? jogador Não, a gente tá falando de Seleção brasileira, Copas do Mundo. faixa, né? Reforço badalado, não é, Jailson? Sim, reforço badalado. Mas badalado que causa alvoroço, qual que é o tom? Pra buscar no aeroporto? Não sei, a torcida do Aeronil. Flamengo, a torcida do Flamengo já tem essa prática de buscar, né, os reforços no aeroporto. Chapolinho lá com a placa e tudo mais. Mas se é badalado a esse ponto, não sei. Não sei, até foi o que eu falei, a gente conversou sobre isso. O Danilo tem a desconfiança por conta das atuações como lateral direito na seleção. E aí tem essa questão do público geral vendo o Danilo como lateral, não como zagueiro, que provavelmente vai ser a posição que ele vai jogar no Flamengo. E aí já é outra conversa. Não necessariamente falando de mesmas posições, mas talvez de mesmas características ou mesmo setor defensivo. O Felipe Luiz está procurando um Felipe Luiz para o elenco do Flamengo? Um cara mais velho, que joga na lateral, mas que vai acabar fazendo a zaga, mas que é experiência. Ele está procurando um Felipe Luiz? Pode ser. E talvez até uma pessoa que dá confiança dele. Ele conhece o Danilo, né? Passou de estar junto do Danilo. Então, eu acho que tem a ver. Só piora a imagem porque as pessoas às vezes não acompanham e acham que o Danilo ainda é lateral. Sim. Ele não joga mais como lateral. Bom, na verdade, até na seleção brasileira ele jogou como lateral recentemente, né? Eu acho que ele tem a possibilidade de ser um belo zagueiro no Flamengo. De saída de bola, de qualidade. Porque era esse lateral construtor Isso. que o Felipe era, né? Pelo lado esquerdo. Que sem a bola, às vezes, fazia saindo um terceiro. Com 3 ali, Isso. né? Tem um ponto importante nessa conversa, eu até estava vendo ontem à noite isso, até o Eduardo Barten, se eu não estou enganado, e o Bruno Pet, se eu não estou enganado, eles que pingou assim para mim, eu vi, eu gostei. E tem um ponto que eles dois chamaram a atenção que eu acho interessante. O Juninho, reforço como atacante, foi a questão lá de mapeamento de mercado e tudo mais, mas a questão das funções que o Juninho poderia entregar para o Felipe Luiz. O Danilo vai na mesma conversa para mim em relação a isso, de diferentes funções que ele pode executar. O Danilo ele vai jogar de lateral direito, ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de zagueiro pela direita, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, ele pode jogar de volante e se o Felipe Luiz já fez isso ano passado, ele fez alguns testes de jogar com linha de 3 para liberar 2 alas, para liberar o Wesley por um lado e para liberar, por exemplo, o Alexandre ou o Ayrton Lucas do outro lado. Então, em alguns jogos, em algumas necessidades, provavelmente ele pode também estar trazendo o Danilo para isso.
Ora ele pode jogar como lateral, mas aqui ele pode fazer a linha de 3 e eu libero os alas, enfim, para pressionar o time adversário. Então tem toda essa questão tática também que o Danilo pode entregar para o Felipe Luiz. Acho que entra no mesmo scout na questão do Juninho, que foi contratado por conta dessas diferentes valências que pode entregar ali para o treinador. E o Jorginho, quanto ele pode ser importante no elenco? A mesma coisa para mim é a questão do primeiro volante, porque o Flamengo realmente está precisando também de primeiro volante. Como a gente está falando, tem a questão... O Eric hoje? Tem e os garotos, né? O garoto é o Everton Araújo, que terminou bem 2024, mas a questão do Jorginho também vai na mesma conversa. Um cara experiente, um cara que controla a posse de bola, e a gente falando em posse de bola, a gente já viu nesse... Tudo bem que não é retrato que vai ser o resto da temporada, mas a gente já viu contra o Volta Redonda, por exemplo, o time não ficou com menos de 70% de posse de bola. Então acredito que é mais um desses jogadores que o Felipe Luiz vai precisar para rodar a bola ali no meio campo e controlar o jogo. Mas quando a gente vê Jorginho e Danilo na mesma tarja ali de mercado, a sensação que dá é de um Flamengo mais lento ou mais cadenciado. É um perfil de contratação que você imagina na mesma hora o ritmo de jogo, mais controlado, não é isso, Marco? O Jorginho é um jogador que... Bom, o Jorginho não é titular no Arsenal. Acho até estranho o Arsenal liberar agora, porque o Arsenal é vice-líder da Premier League e tem uma campanha de Liga dos Campeões pela frente ainda, né? Inclusive tem jogo amanhã. Mas olhando para o Flamengo, ele é um jogador de controle. Ele não é um jogador do choque, ele não é o 5 que vai para a briga. Ele é um 5 que vai iniciar bem as jogadas. Aí, nação, então, as informações do Flamengo referente ao Danilo e ao Jorginho, que provavelmente serão os novos reforços do Flamengo. Danilo já tá chegando e agora a negociação com o Jorginho, como nós vimos aí, parece que avançou e avançou muito, hein? Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Agora, falando de domingo, final da Supercopa do Brasil, eu quero a sua opinião referente ao seguinte, olha só, presta atenção. Será que o Mengão vai levantar a primeira taça do ano em 2025? Porque, pelo que nós vimos, o Botafogo está nesse momento totalmente deslacerado, né? Venda de jogador, chegada de jogador, técnico que saiu para outra equipe. Quer dizer, está totalmente deslacerado nesse momento. Ainda não reconstruiu. O Botafogo não se reconstruiu ainda. Nesse quesito, o Flamengo tem vantagem. Então, analisando esse ponto, o Flamengo é muito favorito, chega muito forte para essa final da Supercopa. E aí, na sua opinião, quem será o grande campeão da Supercopa do Rei, a Supercopa do Brasil? Já deixa a sua opinião nos comentários, vamos ver o que vai acontecer e coloca seu palpite aí, meu amigo. Porque pelo jeito, Botafogo que se cuide, que o Flamengo tá voando.